meu velho? Como é que você tá? Bom demais. Olha o bigotone. Como é que tá, meu velho? Bom você. Olha, prazer. Beleza? Como vai? E aí galera, marcando presença aqui Goblin TV no Shopperhead Garage em Belo Horizonte para bater um papo com o Jairo Guedes da banda Troops of Doom. Aproveitando, antes de começar o papo aqui, se inscreva no canal, dê o like, faz essa porra toda aí, por favor, que é importante pro canal. E aí Jairo, firmeza? Beleza, prazer. Valeu. Então, Troops of Doom tem tido uma receptividade ótima pelo visto, né cara? Já tem demanda para show, para turnê? Cara, impressionante, né? Assim, a banda fez um ano em março. A banda começou em março, dia 14 de março, no início da pandemia. Nunca encontrou, uma banda que nunca encontrou. E tem show marcado. A gente tem uns festivais no Brasil para 2022, já fomos contratados, já fechamos. E uma turnê de 2 de novembro a 2 de dezembro desse ano, na Europa. Mas ainda é uma incógnita, apesar de já estar marcando shows e estar conseguindo marcar mais shows, né? Quer dizer, a nossa ideia é fazer 25 shows nesses 30 dias. A gente deve estar aí com uns 10, 12 shows já marcados, agora finalizando os outros contratos. Mas a gente mesmo não tem certeza se vai conseguir sair do país e ir para a Europa. Mas a ideia é começar então pela Europa, né? A ideia é começar pela Europa. E o pessoal da banda já está vacinado? Pois é, não tá, né, cara? Assim, na verdade, eu sou mais velho, eu vou vacinar antes de todo mundo, assim. Nós temos o nosso batera, por exemplo, Xandrinho, deve vacinar só em agosto, assim, porque ele tem 30 anos de idade, né? Então, tem toda essa questão da idade, do calendário, mas isso é o menor problema, assim, a gente sabe que vai estar vacinado até novembro, todo mundo vai estar vacinado. A gente não sabe como que o mercado da Europa vai reagir a isso, assim, né? Até a semana passada, por exemplo, os produtores estavam nos avisando que se a gente tomasse a vacina da Coronavac, não ia entrar na Europa. Agora, essa semana, já falaram que entra. Então, a gente tem que esperar, ainda falta aí uns 6 meses para ver se vai rolar. E em relação a um disco cheio, vocês já têm ideias, assim, talvez até composições? Está nos planos fazer um disco cheio? Está nos planos e o disco já está na pré-produção, na verdade. A gente já está com 9 músicas já. Esse disco vai ter 11 músicas e a gente já está com 9 prontas. Então eu acho que assim, a nossa ideia é lançar esse disco ali mais ou menos em abril, maio, junho no máximo, assim, de 2022. Legal, seguindo a mesma pegada do EP? A mesma pegada. A gente tem uma máxima na banda que a gente brinca, que a gente fala assim, a gente não veio trazer novidade nenhuma, assim, a gente montou essa banda exatamente para a gente fazer tudo que a gente fazia, ou eu particularmente fazia, na década de 80, né? Então não é para descobrir a roda, nem o fogo, nem nada, a gente não quer trazer novidade, a gente realmente tem essa pegada dos anos 80, tanto na composição quanto na parte técnica, na parte de gravação e tudo, na parte de estética visual também. Então, para a gente isso é super tranquilo de fazer, assim. O Full vai vir com essa mesma pegada. Então, Jairo, a proposta do Troops of Doom seria então fazer uma homenagem à cena daquela época, à sonoridade daquela época, ou seria algo, tipo você meio que retomando algo que é seu por direito, ou nada disso? Talvez as duas coisas, assim, né? Na verdade, assim, eu já estava muito afim. Eu passei maus bocados, assim, de 2000 até 2015, mais ou menos, na minha vida, assim. E foi uma época muito pesada da minha vida, e aí, cara, eu acabei descobrindo, durante uma terapia e tudo, eu acabei descobrindo uma série de coisas. Uma delas é que eu precisava parar de beber, e eu parei, hoje eu só tomo cervejinha sem álcool. Na zero aqui também. Mas não bebo nada, absolutamente nada. Larguei tudo que eu tinha para largar e descobri que eu estava parado, eu estava sem banda, na verdade. Eu estava tocando só com Metallica cover. Mas uma banda cover, quer dizer, eu não estava tendo o trabalho de compor, nada disso, né? E eu descobri que esse é a minha razão, assim, de existir, de viver e tudo. É eu ter minha banda, trabalhar e tudo. E, cara, eu cheguei à conclusão de que não adiantava eu querer fazer outro tipo de som. Assim, o som que eu mais gosto, o som que eu faço
da melhor forma, o som que eu faço dormindo é death thrash metal dos anos 80. É uma coisa natural minha, assim, sabe? Então, tem gente que acha que isso é uma involução, tipo assim, o Jário faz a mesma coisa que fazia nos anos 80. Eu tentei vários outros estilos na minha vida, mas eu acabei voltando para esse que é onde eu me sinto em casa, assim. Então, por um lado, tem isso que você falou, tem tudo a ver, assim, de eu retomar algo que era meu por direito, assim, né? Eu participei meio que da evolução do início daquela criação, né? Daquele estilo. E segundo, uma homenagem também, uma homenagem aos meus anos no Sepultura, a tudo que eu construí com a banda, né? Quando eu resolvi formar o Troops of Doom, as primeiras pessoas que eu conversei foram o Max, o Igor e o Paulo, no ano passado. Então eu liguei para todos eles, eu conversei com todos eles, falei o meu plano, o que eu estava fazendo e tudo, e falei, cara, eu tenho muita saudade, muita vontade de tocar as minhas músicas, né? E que eu sou autor, vocês são coautores e vice-versa, né? Algumas eles são autores, eu sou coautor. O Sepultura está na ativa, o Paulo toca direto, quer dizer, toca músicas do Sepultura de todas as épocas, até porque o Paulo está desde o início. O Max e o Igor tem o Cavalera Conspiracy, tem o Soulfly, que estão sempre tocando músicas do Sepultura, fazendo projetos com música do Sepultura e tudo. Falei, cara, vou tocar minhas músicas, que eu não posso deixar isso parado no tempo, assim. E eu percebi, inclusive, que a própria galera do Sepultura, o Max e o Igor, não tocavam música desses álbuns, né? Tocava só a Troops of Doom. Eu falei, não, vou tocar as músicas, tem muita coisa boa ali, sabe, tudo. E eu resolvi montar a banda para fazer aquele mesmo estilo, poder regravar algumas coisas, respeitando o que estava naquela época, que foi registrado, né? Claro, eu não quero fazer versão de música minha do Sepultura, eu estou regravando coisas da forma que elas foram feitas, com uma técnica melhor, com uma sonoridade melhor, as ferramentas que nós temos para fazer isso, e ao mesmo tempo poder fazer ao vivo também. Mas também não é só nostalgia, né? Vocês têm música nova, estão indo para frente. Também, né? não é nostalgia, é uma nostalgia, essas horas te dá essa nostalgia, mas de uma forma positiva, né? Mas assim, a gente tem um material todo inédito, né, da banda e tudo, né? O nosso próximo disco, o nosso EP já são 6 músicas, 2 do Sepultura, regravada, e 4 nossas, né, autorais do The Troops of Doom. E o nosso full vai ter uma música do Sepultura só. Vão ser 9 músicas nossas, uma do Sepultura e mais um cover que a gente vai fazer. E você pode adiantar qual vai ser a música do Sepultura e o cover? Não posso, cara, infelizmente. O que eu posso adiantar, que eu não adiantei para ninguém até agora, eu acho que eu falei isso numa entrevista há muito tempo atrás, muito tempo não, há uns meses atrás, mas assim, nem foi aqui, acho que foi fora, é que a gente, antes do nosso full, o The Troops of Doom ainda vai lançar um álbum antes dele. Assim, em 2021 a gente ainda vai lançar um álbum. Formato de EP, talvez? Formato de EP, E aí aí eu vou ter música inédita e vai ter da banda e vai ter cover também. Legal. E a proposta parece que é bem essa, aquela, como se fosse uma evolução, né, daquela época, mais bem produzida e tal. Até o vocal o timbre da voz do Alex me lembra um pouco o do Max naquela época. Assim, isso faz sentido ou é impressão minha? Não, faz sentido. Na verdade, foi uma coincidência pra gente, porque a nossa ideia do The Troops of Doom começou em 2015. Já éramos eu, o Alex e o Marcelo Vasco, né? Mas o nosso vocalista na época não era o Alex era só o baixista na época, hoje ele é baixo e vocal. O nosso vocalista na época era o Stian Chagrat, do Dimmu Borgir, né? E a gente conversando muito, eu conversando com o Stian e tudo, o Stian falou, olha, eu só tenho um problema, Jário, eu posso gravar, fazer o que for, mas nós não vamos fazer show. Porque o Dimmu Borgir me toma todo o tempo da minha vida, e o tempo livre que eu tenho, tirando o Dimmu Borgir e a minha família, é o Chrome Division que eu estou lançando. Então, assim, que já está com turnê e tudo. E aí eu falei, cara, então eu não vou fazer, porque eu quero uma banda, eu quero botar o pé na estrada, né? Mas eu já imaginava que ele não ia poder fazer isso. Então a gente resolveu botar na gaveta isso e esperar a melhor hora para fazer. Quando veio a pandemia, cara, eu falei, cara, vamos fazer.
E aí eu resolvi fazer, a gente fez um teste com o Alex, falou, cara, ele já canta no Enterro, né, que é a outra banda dele. Falei, Alex, vamos fazer um teste, vamos gravar umas coisas. E aí quando ele gravou, principalmente que a gente fez umas demos de músicas do Sepultura, da minha época, músicas de minha autoria, ele cantou, eu falei, cara, sua voz é muito parecida com a do Max daquela época, né? Não é aquela coisa gutural e tudo. Aí a gente falou, cara, é você mesmo, você vai ser o vocal e baixista. Então foi uma coincidência bacana pra gente, né? Positiva. Legal. Você estava nessa volta do The Mist também, chegou a sair da banda, foi para manter o foco no Troops of Doom. Exato. E a prioridade total nesse momento? Minha prioridade total deixou de ser um projeto, passou a ser uma banda. Todos nós, praticamente, só o Xandrin que não, porque o Xandrin ele toca como músico, ele tocava no Tia Anastácia, né? Ele saiu, agora ele toca com a gente e ele toca como contratado do Eminence também. Mas ele, fora isso, todos os outros abriram mão das bandas, né? Quer dizer, das bandas que estavam tocando e tudo, e todo mundo focado no The Troops of Doom. Legal, e eu acompanho seu trabalho já tem um tempo, assim, e nas entrevistas que você dá, eu percebo que muitas vezes as pessoas te perguntam sobre Sepultura, por que você saiu da banda, perguntas do tipo, assim, isso depois de tanto tempo não enche um pouco o saco, não, cara? Enche muito, assim, na verdade... Eu não ligo nem um pouco, pelo contrário, eu tenho o maior prazer de responder sobre meu tempo com o Sepultura, né? Até porque, se a gente for botar isso na vida real, na praticidade, o meu tempo com o Sepultura nunca acabou, porque a gente é amigo, a gente faz coisas juntos. Eu acabei de fazer agora uma jam com o Igor e com o Max, que foi para o YouTube. Então, assim, eu circulo bem com o Sepultura, com o Andrés, com o Paulo, o Eloy, o Derek, eu circulo bem com os irmãos Cavalera, então nós não temos problema. O que me incomoda é as pessoas quererem saber muito, assim, por que você saiu do Sepultura, né? Quer dizer, e eu falei outro dia até com o Lucas, eu conversei isso expliquei para ele, falei assim, cara, eu tô sempre mentindo por que eu saí do Sepultura, eu tô sempre inventando. Porque existem motivos tão pessoais que eu não posso trazer à tona, porque são coisas muito minhas, assim, muito particulares, da época, que eu não quero trazer à tona, não tem necessidade, que para o fã não interessa, entendeu? Então, assim, o ideal assim, no mundo das bandas, ideal seria que eu tivesse uma briga com os caras, né? Que aí todo mundo já saberia a resposta. O cara brigou com o Max, brigou... Mas não, eu saí porque eu precisava e a minha vida particular me cobrou isso, né? Tá certo. E o Troops of Doom, assim, ao meu ver, parece até uma virada de página nisso, porque meio que você volta ao passado, retoma aquilo e toca adiante, né? Faz sentido isso? Faz total sentido, assim. Na verdade, isso que você está falando, as pessoas de fora que me trouxeram isso, assim. Eu não fiz isso com esse cálculo, né? Mas as pessoas de fora, da minha família, meus filhos, até várias pessoas trouxeram isso e falaram assim, cara, você está retomando um lugar aonde você parou ali. É como se você parasse naquela encruzilhada, tomasse um caminho, agora você voltou e vai tomar o outro, que é o que talvez você deveria ter tomado ou tivesse essa vontade. Porque, assim, a única coisa que me faz me arrepender de ter saído do Sepultura, quando me perguntam, você se arrepende? Eu falo, cara, não, mas assim... Eu sinto falta, né? Eu sinto falta de ter viajado com os caras, eram amigos, eram todos amigos. Mas eu sinto até que eu sou um cara de sorte de não ter feito parte de muita coisa, inclusive do racha da banda, né? Quer dizer, quando a banda brigou e até hoje eles não têm contato, que bom que eu não estava lá, né? Então, que eu não fiz parte disso. Hoje eu tenho todos como amigos, então é um respeito mútuo, né? Então eu me sinto até abençoado por isso, assim, de não estar naquele momento ali na banda. Mas as coisas não são à toa, eu acabei descobrindo que é o tipo de som que eu gosto de fazer, que eu sei fazer bem, e voltei naquele mesmo período, né? O Troops of Doom é uma volta naquele período ali do Morbid Visions e tudo. Foi legal, você mencionou que tem uma relação amistosa com todo mundo, assim, você mencionou essa participação no canal do Igor, né? Sim. No Beneath the Drums. Isso. Teria alguma chance de, eventualmente, vocês se envolverem em algum projeto juntos novamente? Eu não, assim, para mim, se você perguntando para mim, tem chance da gente se envolver, assim, né? Se todos os três quiserem fazer isso, é bem possível,
né? Eu não tenho nada contra, desde que não atrapalhe também a minha agenda com The Troops of Doom. Mas eu não tenho nada contra o Max e o Igor, se eles me chamarem, vamos fazer, vou fazer um disco, vou fazer uma turnê, alguma coisa. Agora, eu acho difícil porque o Max, por exemplo, ele tem uma vida muito atribulada também, ele tem muito projeto, muita banda, ele está lançando um projeto novo agora com o filho dele, o Igor, filho dele, né? E o Igor Amadeus, e o Igor Cavalera tem os projetos dele eletrônicos e tudo, também faz muita turnê, muito show, e eu com o The Troops of Doom. Então eu acho que as agendas, hoje seria impossível as agendas se encontrarem, mas para essas jams, para fazer uma coisa ou outra, dá para fazer, sim. Legal. E voltando um pouquinho ao passado, também vocês tinham qual idade aproximadamente quando gravaram o Bestial Devastation? O Bestial de 85, né? Eu tinha 17 anos, o Max 16 e o Igor 15. E o Paulo 16 também. Você para pensar assim, hoje em dia é uma sequência de clássicos aquele EP. Tem Antichrist, Necromancer, a própria Bestial também. E como que você explica uma molecada tão nova assim, com poucos recursos, gravar um som que sobrevive ao teste do tempo, né? É muito louco isso, né, cara? É um pouco daquilo que eu já citei em outras entrevistas e hoje mesmo sobre técnica, sobre você não ter tanto conhecimento do instrumento e tudo, e acaba que você faz coisas ali inéditas, né? Você tira água, leite de pedra, como diz o outro, né? E ao mesmo tempo, a gente queria muito fazer uma coisa, a gente tinha uma revolta muito grande, né? Tinha uma necessidade de explodir muito grande, assim. Então a gente falou, cara, ou a gente sai pondo fogo em igreja, ou a gente grava uma porra de um disco, assim. Então a gente acabou colocando esse nosso lado da revolta até pela religião e tudo, né? E é engraçado porque o Sepultura vem de uma região, né, que é Santa Teresa, que é extremamente religiosa, né? Assim, tradicional, né? Família tradicional mineira e tudo. E a gente, eu acho que é isso, acho que a gente acabou botando todo esse sentimento para fora de uma forma que acabou virando o que virou mesmo, né? Eu não tenho muita explicação para isso, não. Ô Jair, você passou aí por algumas das principais bandas que saíram de Minas, né? Sepultura, The Mist, você tocou um tempo no Overdose também, no Eminence. Você, apesar de que o Eminence tem uma pegada mais moderna, talvez, o Sepultura depois mudou o som também, mas você acha que existe uma sonoridade típica, ou existia, do metal feito em BH, em Minas Gerais? Acho que existe, sim. Assim, agora é fácil de falar isso porque a gente tem prova, né? A gente escuta isso. Mas sempre existiu. Mas outro dia eu estava vendo até uma entrevista do pessoal do It Hammer sobre isso. A gente não sabe o que é. A gente não faz força, como eu disse antes. A gente não fica pensando, calculando, fazer as coisas ali na medida e tudo. Não é uma receita. É uma coisa natural. Mas se você pegar a história do metal, do heavy metal no Brasil, você vai ver que no Rio de Janeiro existe um celeiro de bandas que são muito parecidas, que não tem nada a ver com o celeiro que existe em BH e nada a ver com o de São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo desenvolveu-se bandas melódicas muito, né, tipo Angra, bandas assim, que já vêm lá de trás, então, com outras bandas lá de trás, no início dos anos 80, que trouxe aquela sonoridade de melodia, de bandas mais melódicas. Você tem Corsos, você tem outras bandas pesadíssimas, é claro, né? Tem de tudo, mas em BH o Brasil inteiro fala isso, quer dizer, os críticos de música do Brasil inteiro falam, cara, o metal de BH tem uma coisa, tem um tempero diferente, assim, que faz, inclusive, os caras de fora, as bandas de fora, se inspirarem na gente, né? Eu não sei o que é. Agora, talvez tenha essa questão também de BH ter essa coisa muito família, muito tradição, mineiro, aquela coisa muito tímida, né? Tudo nosso é mais tímido, é menor, é mais assim, vamos fazer menos, não faz não. Então, quando vem a banda, ela vem botando para fora tudo isso, assim, abrindo mão disso, quebrando essas barreiras todas, né? E essa necessidade talvez faça com que a gente soe mais agressivo
e mais forte lá fora, né? Então eu não sei exatamente qual que é o nome do tempero, mas eu sei que tem uma coisa que nos difere do metal, nem que seja melhor ou pior, mas que é bem diferente do metal que é feito no resto do Brasil. Se você fosse indicar para uma pessoa leiga, assim, apresentar a cena de BH para uma pessoa que não conhece, quais 3 discos você indicaria para essa pessoa? Boa. Mob Divisions. Eu indicaria o Mob Divisions, cara. Eu indicaria um do Overdose, Progress of Decadence, do Overdose. Porque o Overdose trouxe aquela coisa da batida que já começou por ali, que eu acho bem legal também. E indicaria The Mist, The Hangman Tree. Voltando para hoje, Troops of Doom é a sua prioridade total, mas você tem outras bandas também, o Southern Blacklist, o Metallica Cover, elas continuam nativas ainda? O Southern Blacklist não, apesar de que ele está numa câmera de criogenia, assim, ele tá ali. No hiato. Ele está no hiato, mas ele está adormecido, assim, mas não é um projeto que eu me esqueci dele, né? O Xandrin também, que é o batera do The Troops of Doom, é o batera do Southern Blacklist, mas não é uma banda que entrou para o esquecimento. A gente quer voltar um dia e tudo. Ela tem uma outra proposta, apesar do peso ser parecido e tudo, mas tem uma outra proposta. O Metallica Cover é aquela coisa, a gente é uma banda cover, a gente não tem o que apresentar além disso, então a gente não tem o que inventar, né? A gente não grava, não compõe, nem nada. A gente só toca na noite, então assim, de BH, de interior, de Minas e tudo. Então, com essa pandemia, a gente realmente ficou parado. Ontem mesmo a gente teve uma reunião online da banda, onde a gente resolveu voltar ativa no sentido de fazer umas lives, fazer pegar umas músicas do Metallica e apresentar ao vivo de alguma forma e tudo, bater um papo com a galera, abrir um canal no YouTube. Então, ontem mesmo a gente decidiu isso. Então nós vamos voltar ativa, mas não nos palcos, né? Por enquanto. Pô, essa pandemia aí, por um lado, tá ferrando um monte de gente, fechando casa de show, o pessoal indo à falência, mas por outro lado, o público tá muito ansioso por música ao vivo, né? Como você acha que vai ser esse cenário depois da pandemia? Eu tenho um amigo produtor que inclusive está fechando uns shows pra gente lá na Europa, e ele falou comigo, ele falou assim, cara, a impressão que eu tenho é que no final desse ano, ou no início do ano de 2022, vai ter engarrafamento de turbãs e van na Europa, assim, de tanta banda que vai estar, bandas grandes e bandas pequenas e médias, bandas do mundo inteiro. Todos os festivais e todas as casas de show e etc. Vão querer mostrar, né? Eu estou percebendo isso já nas fábricas de vinil. Assim, eu tô trabalhando com esse modelo, né? O Troops of Doom, além da musicalidade e da estética toda dos anos 80, a gente faz questão também de gravar tudo nosso em vinil e cassete, que é para trazer toda essa estética dos anos 80. E as fábricas de vinil no mundo inteiro estão abarrotadas de trabalho, assim, elas não estão conseguindo, não está tendo insumo para fazer os lançamentos. Então, tudo vai atrasar muito, até no meio do ano que vem, pelo menos. Então, eu acho que nós vamos ter que entrar. A gente não parou de trabalhar, a gente está produzindo sempre, dessa forma, sem poder ir para a estrada, né? Eu acho que quem não estiver pronto não vai conseguir trabalhar, porque está todo mundo trabalhando em alguma coisa para oferecer assim que abrir a porteira, vamos dizer assim. Pô, aí você já falou, para encerrar aqui, a gente já está chegando no fim. Você já falou que não escuta coisa muito nova, né? Muito pouca coisa. Então eu queria saber quais são suas bandas favoritas aí de todos os tempos. As bandas favoritas de todos os tempos são metal. Assim, vamos lá, vou pegar do início da minha vida musical, né? A minha banda favorita de todos os tempos é Kiss, depois Metallica, Slayer, Celtic Frost, que é uma banda que eu amo até um certo tempo também, não amo tudo, mas é uma banda que trouxe muita influência para mim, mexeu muito com a gente e tudo. E, cara, eu não estou ouvindo muita coisa nova, mas uma das coisas novas que eu escutei que me chamou a atenção, e eu passei não é tão novo, mas que é já desses de 2000 para cá, que eu passei a respeitar muito e eu estou acompanhando o trabalho dos caras, é o Gojira,
que é uma banda que me chamou a atenção. Realmente é uma banda muito boa, nova, assim, não é mais uma banda, não. Uma banda muito boa, assim, uma banda que tem um trabalho muito específico e tudo, né? Eu gosto muito de Tool, também é uma banda que eu gosto demais. E posso dizer que Sisters of Mercy, que é uma banda dos anos 80 que eu sou fã, assim. Bom, eu queria convidar a galera para se inscrever nos nossos canais, o The Troops of Doom, né? Lembrando que a banda chama The Troops of Doom, não é igual a música do Sepultura, Troops of Doom. No YouTube, youtube.com/The Troops of Doom. Instagram também, @The Troops of Doom. Se inscrever e a gente vai começar a fazer vários trabalhos novos e playthrough, umas coisas, entrevistas e tudo. Vai ser bem bacana. Massa. Foi um prazer aí conversar com você. Valeu demais. Valeu. Abraço a todos. E você que acompanhou a entrevista até o final, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu comentário aqui, curtir, compartilhar. E é isso aí, até a próxima. Valeu.